Mateus 18, 21 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos, tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, pagarei tudo ao Senhor. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo, pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém. Oremos. Senhor, estamos diante da Tua Palavra, diante da regra de fé e prático para as nossas vidas. Todas as vezes que lemos a Tua Palavra, nós nos deparamos com as nossas limitações e pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas, sobre os nossos relacionamentos, e que o Senhor traga cura para o nosso coração e nos habilite, através do Teu Santo Espírito, a perdoar. Que a dinâmica do perdão seja rotineira entre os Teus filhos, as Tuas filhas, entre os Teus servos, ó Deus. Que possamos viver, ó Deus, de maneira agradável ao Senhor o perdão. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, esta noite eu gostaria de começar com uma ilustração. O humorista, comediante, jornalista Jô Soares, ele influenciou uma geração, várias gerações, né? Falecido em agosto de 2022. Esse homem, pelo menos para mim, e creio que muitas pessoas aqui lembram, né, do programa do Jô, e tantas entrevistas, pessoa muito, colaborou muito, né, com a formação aí de opiniões, mas todas as vezes que esse homem ele falava sobre Jesus, sobre o cristianismo, um tom irônico, né, que já era dele, e às vezes até ácido, né? A gente não sabia a hora que ele estava falando sério, que ele estava brincando, mas um conhecedor da palavra, né? Ele demonstrava isso, e a respeito do seu destino eterno, isso pertence a Deus, não pertence a nós, né? Mas recentemente eu vi uma entrevista, onde ele relatou a respeito da morte da sua mãe, e um dos poucos momentos que eu vi o Jô falando sério, né?
Mais ou menos aos 30 anos, o Jô Soares perdeu a sua mãe. Foi atropelada, foi um acidente. Um taxista atropelou a sua mãe, ligaram para ele, ele foi ao hospital. Chegando lá, o seu pai estava lá, o taxista, e o taxista não teve culpa, foi um acidente mesmo. E ele prestou todos os primeiros socorros ali, deu cuidado para sua mãe, mas não teve jeito, ela veio a óbito, ela morreu. E os anos se passaram, um belo dia no Rio de Janeiro, o Jô Soares pega um táxi. E no final da corrida, aquele taxista olha para trás e diz: Jô, eu preciso te falar uma coisa. Eu sou aquele homem que anos atrás, naquele acidente, atropelou, eu matei a sua mãe. E desde então eu não consigo dormir, eu tenho pesadelos com isso, eu preciso ouvir o perdão, que você me perdoe. E o Jô Soares, assustado com aquilo, disse: olha, mas você está mais do que perdoado, você não teve culpa nenhuma, foi um acidente, você prestou todos os socorros ali, tudo o que precisava ser feito. E aquele homem disse: olha, mas eu preciso ouvir da sua boca que você me perdoou. E ele disse: você está perdoado. Aqueles dois choraram ali dentro daquele táxi e seguiram as suas vidas. E no final daquela entrevista, onde o Jô falou a respeito disso, ele disse assim, que a coisa mais importante do cristianismo é o perdão imediato que Cristo traz. Aquele homem foi marcado pelo perdão de Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma parábola que fala sobre o perdão, que fala sobre um servo que não queria perdoar. E, meus irmãos, não existe cristianismo sem perdão. E sem perdão a pessoa pode ser tudo o que ela quiser, menos crente, menos cristã. Se nós estamos aqui cultuando a Deus nessa noite, se nós entramos por essas portas e estamos aqui celebrando, ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus decidiu perdoar cada um de nós. Deus decidiu em Cristo Jesus nos perdoar. E esta parábola, a partir do versículo 21, começa com uma pergunta. Ela vem do apóstolo Pedro, e talvez o seu coração estava ali tanto confuso, tanto perplexo diante da mensagem de Cristo, diante da encarnação do perdão. E ele pergunta: mas, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Para nós entendermos aqui o contexto geral desse capítulo, capítulo 18, temos várias informações importantes, até chegar nessa pergunta. Os discípulos estão diante do Senhor e perguntam: olha, Jesus, quem vai ser o maior no reino dos céus? Se o reino de Deus está chegando até nós, quem vai ser o vice, quem vai ser o secretário, quem vai estar à esquerda e à direita? E Jesus, tomando uma criança, disse: olha, se vocês não forem como esta criança, de maneira alguma vocês poderão entrar no reino dos céus. Se vocês não tiverem a humildade, se vocês não tiverem a dependência, como esta criança tem do Pai, vocês de maneira alguma poderão entrar no reino dos céus. E tenham cuidado com esses pequeninos, porque aquele que fizer ele cair será culpado. Ai daqueles que promoverem escândalos, e os escândalos são inevitáveis, disse o Senhor, mas ai daqueles que fizerem os pequeninos cair. Ainda nesse capítulo, o Senhor Jesus fala do pastor que, tendo 100 ovelhas e uma se perde, ele deixa as 99 para ir atrás daquela desgarrada e celebra quando encontra aquela ovelha desgarrada. Nos versículos 15 ao versículo 20, Jesus também fala como tratar o irmão que peca. Vai até ele, tenta a reconciliação. Se não deu, chama 2, 3 testemunhas. E se mesmo assim não der certo, aí então corta ali o relacionamento
trata ele como um gentil ou como um publicano. Jesus diz que o que for ligado nessa terra será ligado nos céus, e o que for desligado nessa terra também será desligado nos céus. Jesus não está dando superpoderes para a igreja, mas ele está falando a respeito do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é a mensagem mais revolucionária de todos os tempos. Ela não diz o que eu e você devemos fazer para ser aceitos por Deus. Pelo contrário, o Evangelho diz o que Cristo fez por nós, o seu sacrifício por cada um de nós, o que Deus fez para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. E a igreja tem essa mensagem, é ela que liga pessoas ou não ao reino dos céus. É todo esse contexto que está no coração e na cabeça do apóstolo Pedro. E ali então ele faz essa pergunta: mas de fato, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E Pedro, ele quer quantificar o perdão. Preste atenção nisso. A nossa limitação e a nossa paciência, que não é lá aquelas coisas, né, tem um limite. E de fato, Pedro está lembrando dos ensinamentos dos escribas e dos mestres da lei. E eles diziam: olha, 3 vezes basta, 4 já não. 3 vezes você perdoa o seu irmão e está muito bom. Então, diante do discurso de Jesus, Pedro pensa: bom, vou dobrar aqui a quantidade, ainda mais uma de lambuja, né? 7 vezes está bom. Ele tenta dar uma quantidade ali, um total, para um limite, para que alguém fosse perdoado. Mas a proposta de Jesus não é uma quantidade, é o perdão sem restrições. Não é um cálculo, mas sim um estado de coração. O perdão que deve ser exercido entre nós, ele deve ser a base, deve ter por base o perdão que Deus concede a cada um de nós. Esse é o sentido da parábola. No início dessa parábola, no versículo 23, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Jesus está dizendo, olha, para ilustrar isso, e no versículo anterior ele diz, olha, você deve perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não é a questão de calcular o perdão, mas de viver o princípio do perdão. Então, Jesus conta esta parábola tão conhecida, dentro e fora da igreja. Um rei resolveu ajustar as contas com um dos seus súditos. E a quantia que esse homem devia, para ilustrar diante de Deus o nosso débito com o Senhor, ela é astronômica, ela é estratosférica. 10.000 talentos, sendo um talento 35 quilos de ouro. 350.000 quilos de ouro aquele homem devia. Jesus não está aqui para entender como esse homem chegou até essa dívida. De fato é curioso, né? Mas como você chegou num patamar, você deve tanto assim? Mas esta parábola quer nos ensinar a nossa condição como seres humanos diante de Deus. Nós não temos como acertar as contas com Deus. Nas parábolas do reino, Deus é este rei que em um determinado momento exige o acerto de contas. Se a nossa quantia ela é impagável, o segundo ponto dessa parábola é que um dia nós vamos ter que acertar as contas. E a pergunta é, como? Nós não temos como pagar. Não há possibilidade. Na história da redenção, desde Gênesis, onde Deus revela o seu amor, onde Deus revela a sua graça, onde Deus revela o seu perdão, não temos uma proposta de autossalvação, ou uma maneira dos seres humanos pagarem, acertarem as contas com Deus. No versículo 26, diante daquele rei, diante dessa soma estratosférica,
Aquele homem diz: Senhor, tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. De que maneira? Como? Impossível. Aquele homem estava tentando ali o impossível, não tinha como. E aí então, não sei, o plano B talvez, né? Olha, já que você está aclamando, nós vamos fazer um parcelamento da sua dívida, ou vamos fazer um descontaço aqui, e vamos amortizar este débito. Impossível, não tem como. Muitos por aí dizem a respeito da salvação: olha, Deus faz a sua parte, Deus faz a parte dele, agora faça a sua parte, senão, já viu, né? Senão você não vai ficar quites com Deus. E alguns acham até que podem cooperar com a sua própria salvação. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Aí nós chegamos, por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo 20. Esse texto é muito interessante, onde Paulo, ele diz assim: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, cumprir a lei, estar diante da lei, não resolve nada. A lei, ela só nos avisa, ela declara que nós somos devedores, nós somos culpados. Pela lei veio o pleno conhecimento do pecado, ou seja, pela lei de Deus, que é perfeita, nós entendemos que temos um débito eterno com Deus, e que isso é impossível de pagar. Meus irmãos, Deus, ele sonda os nossos corações. Diante do Senhor todas as coisas estão nuas e patentes. Ele sabe quem nós somos, ele sabe das nossas debilidades, ele sabe dos nossos altos e baixos, e nós somos devedores. E para aqueles que acham que podemos cooperar, dar uma força para Deus para nos salvar, a Bíblia, a palavra de Deus, nos esclarece que nós estamos errados. Salvação é graça, é perdão, é um Deus todo-poderoso, tendo compaixão e misericórdia daqueles que não podem fazer nada por si mesmos. Um denário equivalia a um dia de trabalho, e fazendo as contas aqui, esse homem, se ele trabalhasse direitinho, um denário por dia, mais ou menos 150 mil anos para pagar essa conta. Tinha que nascer, morrer, nascer de novo, uma porção de vezes, e não ia conseguir pagar. Diante de Deus nós não precisamos de um refinanciamento de dívida. Nós precisamos de perdão. Nós não precisamos ali diante de Deus acertar as nossas contas ou provar para Deus que nós somos alguma coisa, que podemos nos desviar do mal. Pelo contrário, corriqueiramente nós estamos ali diante da misericórdia e da graça de Deus. Mas é interessante que algumas seitas, elas promovem esse ensinamento, e elas rebatizam as pessoas, não que vieram de outras igrejas, mas que elas mesmas batizaram. Você já ouviu falar disso? Algumas seitas, dependendo do pecado que o camarada fez, ele é rebatizado. Imagina, o pastor está lá no gabinete, e chega o irmão: pastor, nem te conto, pequei, pisei na bola. E aí, diante da gravidade do pecado, o pastor fala: não vai ter jeito, meu irmão. Esse pecado aí invalidou lá o primeiro batismo, vamos ter que batizar você de novo. E ali vai, né? Porque dependendo do pecado, o irmãozinho ali, todo mês, todo ano, precisa batizar de novo. Ainda tem algumas seitas que, de tempos em tempos, ano após ano, o pastor vê ali que o pessoal, os irmãos estão meio borocochô na fé, não estão animados, então vamos batizar esse povo tudo de novo. E ali faz um batismo da igreja toda, colocando talvez algo místico no batismo.
não confiando nos méritos de Cristo, confiando, sei lá, na sua própria capacidade ou na capacidade do rito, do sacramento. A Bíblia não ensina isso, meus irmãos. Mas a parábola continua e aquele homem, ele se encontra com o seu credor e aquele homem devia estar feliz, né? Porque, poxa, um débito desse tamanho é para sair pulando, louvando a Deus. E ele encontra com aquele que lhe devia 100 denários. E ele poderia falar: olha, preciso te contar uma coisa maravilhosa. Fui perdoado, vamos fazer uma festa, churrasco lá em casa a partir de tal hora. Mas ele não consegue sentir a graça, ver a graça de Deus na sua vida, do Rei na sua vida. Versículo 28. 100 denários eram a dívida, diante de 350.000 quilos de ouro, ou seja, era farelo, era nada, diante daquilo que havia sido perdoado. Ou seja, aquele homem, além dele não ter compaixão do seu credor, ele também não entende a profundidade do perdão que foi alcançado, que lhe alcançou. O seu credor fala a mesma coisa que ele: tenha paciência comigo, eu vou te pagar tudo. Até poderia, né? Mas não teve conversa, mandou ele para a prisão, já fez ali o que a lei exigia, e na prisão aí mesmo que ele não ia ter como pagar nada, não tinha chance. Pelo menos tentar para pagar, e diante desse quadro não tinha que pagar absolutamente nada. Esta parábola termina de uma maneira triste. O Senhor ali, indignado: mas por que você não teve compaixão? Você não entendeu a profundidade do perdão do seu débito? Você não entendeu que era para agora você, a sua família, vocês estarem perdidos, serem vendidos como escravos? Ele foi entregue aos carrascos porque não teve compaixão. Meus irmãos, nós estamos tratando de um tema doído, um tema profundo, um tema que exige de nós meditação, exige graça de Deus aos nossos corações. E esse texto, primeiro ensinamento dele, a palavra de Deus, o Senhor Jesus nos ensina que o perdão é uma necessidade. Nós temos uma necessidade nesta vida, é a necessidade de sermos perdoados, e pela graça de Deus, nós estamos aqui sentados confortavelmente, é porque Deus resolveu nos perdoar em Cristo Jesus. Mas é muito bonito falar sobre o perdão, até que temos que perdoar alguém. É muito lindo falarmos e discorrermos sobre o perdão, até que bate na porta da nossa casa: olha, agora é com você, agora precisamos tratar isso no seu coração. E olha que nós não estamos falando de uma quantidade impagável, nós não estamos falando de um ódio mortal, mas muitas vezes de indiferença. A pessoa não deve para nós milhares, milhões, bilhões, mas talvez ali nos relacionamentos a indiferença tem pairado sobre os nossos ombros. Nós estamos falando de uma separação drástica, alguém que precisa separar totalmente, porque senão dá briga. Mas talvez um isolamento, aquela pessoa que está sendo deixada de lado, e às vezes nós temos esse comportamento, né? E o fulano, como é que está? Coloquei na geladeira e dei um gelo nele. Tem gente que fala isso até, né? Fala com gosto. E eu fico pensando, meus irmãos, se Deus tratasse assim a gente, nos colocasse na geladeira de Deus, nos isolasse, nos tratasse ali com base na amargura, no ressentimento, nos tratasse dessa maneira,
Se Deus trabalhasse assim conosco, olha, meu irmão querido, meu filho, minha filha, o perdão vai até aqui, ó. Daqui para lá, seu nome está riscado, já era, perdeu. Não, esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus Todo-Poderoso que nos ensina, não de uma maneira distante, lá da eternidade sobre o perdão, mas que veio a este mundo para encarnar o perdão. Meus irmãos, a falta de perdão no nosso coração, você sabe muito bem disso, nos adoece, ficamos doentes, sofremos, muitas vezes no coração uma raiz de amargura, algo lá que só você e Deus sabe. Mas o perdão é essa falta de reconhecimento, de gratidão ao perdão que Deus nos concedeu e diariamente nos concede em Cristo. Temos que acertar as nossas contas com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, sim, mas a raiz disso é não entender com profundidade o perdão que nos alcançou. A falta de perdão impede alguém de crescer na vida, de deslanchar, impede a igreja de avançar. Certa vez ouvi uma história, pastor Nilson Dias, parceiro missionário aqui da igreja, uma das igrejas que ele foi pastorear, ele percebeu que o pastor anterior a ele não saiu bem da igreja, saiu brigado com a igreja e não foi legal aquilo, havia mágoa, havia dores ali, tanto na igreja quanto naquele pastor. E esse pastor, ele orou e foi consultar alguns irmãos e até que um dia ele falou, olha, vou convidar esse pastor para vir aqui na igreja, para ministrar a ceia do Senhor. Olha só que desafio. E aquela igreja foi tocada pelo Senhor, e naquela manhã de domingo, o pastor parou seu carro na porta da igreja, havia uma faixa com o nome dele, pastor tal. Nós queremos, como igreja, pedir perdão para o Senhor, queremos celebrar a sua vinda aqui. Então, aqueles irmãos se abraçaram, ele pregou a palavra, e quando ele foi ministrar a ceia, o pastor Nilson disse isso, ele levantou o cálice e o pão, e as suas mãos tremiam ali, de tanta emoção. Aquele pastor havia sido curado, aquela igreja havia sido curada. Louvado seja o nosso Deus. Nós temos questões para serem resolvidas, e para muitos, meus irmãos, a cura não vem apenas por um tratamento ou por medicação. A cura da alma vem pelo perdão. O que falta não é mais um tratamento ou a pílula do perdão ou qualquer outra coisa. O que falta é o encontro genuíno com a graça de Deus, para que possamos viver essa liberdade dos filhos de Deus. Somos libertos do pecado, da condenação eterna, somos libertos do engano, do erro, para vivermos uma vida de perdão, porque, em segundo lugar, o perdão faz parte da natureza do povo de Deus. O perdão precisa ser corriqueiro, diariamente entre nós, porque no céu ninguém entra por sua capacidade, mas sim porque foi perdoado. Ninguém vai chegar no céu e dizer assim, olha, ufa, foi difícil, mas consegui me desviar do mal, consegui ser obediente, eu fiz, aconteci, de maneira alguma. Somos salvos pela graça do começo ao fim. Somos chamados por Deus para viver este perdão. Esse não é o ensino do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Cuidado com a oração do Pai Nosso, porque Jesus está nos ensinando que nós devemos ser perdoados de que maneira? Da mesma maneira em que nós oferecemos o perdão. E às vezes passa batido isso, né?
Um coração amarrado, amargurado, ainda deseja o perdão de Deus. Mas como assim? Jesus nos ensinou. Uma história na Bíblia que revela o perdão de Deus, é inspiradora, e eu vejo como eu estou distante desse homem, José do Egito. Tudo que ele passou, os altos e baixos. E o seu filho, Manassés, é um monumento ao perdão, ao que Deus estava fazendo no coração daquele homem. Manassés significa esquecimento, ou Deus me fez esquecer. E isso no último capítulo do livro de Gênesis se torna real. Ele está diante dos seus irmãos, Jacó já não está mais entre eles, morreu. Os irmãos pensam, agora cabeças vão rolar aqui no Egito. Ele se reúne com os seus irmãos, os irmãos falam, olha José, tem misericórdia da gente, o pai mandou você não se vingar da gente. E aquele homem abraça os seus irmãos, chora, né? O choro daquele homem até perturbava, né? Os oficiais lá do palácio, quando ele entende que eram os seus irmãos que haviam fugido para o Egito por causa da fome, ele chora copiosamente. É o choro da libertação. Deus estava cuidando ali e levando a história de maneira soberana, convertendo o coração daquele homem, e José aponta para o perdão de Cristo. Eu gosto muito da frase que esse homem diz, no final ali do último capítulo de Gênesis. Ele abraça os seus irmãos, consola o coração deles e diz, eu não posso me colocar no lugar de Deus. De fato, vocês fizeram toda aquela maldade comigo, mas eu não sou Deus. Perdão estava ali explícito para toda aquela geração ver. Alguém disse que a falta de perdão é como um cálice de veneno que você bebe e deseja que o outro morra. Falta de perdão envenena o nosso coração. Nós não conseguimos ver a graça de Deus e a vida não evolui, a igreja não vai para frente. Em 2001, estava fazendo essa mensagem lembrando, né? 2001, olha, já faz quase 24 anos que aconteceu isso, meu Deus. Você tem assim algumas lembranças que quando você para pensar, você fala, meu Deus, já passaram 30 anos. Às vezes eu tenho essas crises aí, né? E uma delas foi essa semana, 2001. Primeiro ano de seminário que eu fiz na cidade de Penápolis, uma igreja missionária, até hoje essa igreja está lá, e eu estava num culto e o pastor aquela noite foi falar sobre perdão, porque a igreja tinha umas coisas enroscadas lá, uns relacionamentos quebrados, e aquele pastor pregou sobre o perdão e houve um quebrantamento aquela noite. Sabe aquele dia que você tem vontade de entrar embaixo do banco, assim, se esconder e falar, ai meu Deus, eu quero sair daqui logo. E as pessoas no final da mensagem vinham à frente, pegavam o microfone e pediam perdão. E confessavam os seus pecados, e pediam perdão uns aos outros, e se abraçavam. E foi grande o quebrantamento naquela igreja em Penápolis. E acabou o culto. Aquela igreja tinha um ônibus que levava os irmãos nas cidades, né? E todo mundo naquele dia entrou no ônibus assim, sabe, quieto, todo mundo constrangido, né? E eu lembro de uma irmã que entrou pisando duro. Eu não perdoo. A gente até estranhou, falou, meu Deus, jamais, onde já se viu, fulano que vai ter que vir pedir perdão para mim, vai ter que vir aos meus pés e pedir perdão. E a gente falou para ela, mas minha irmã, volta lá, o pastor está lá ainda, conversa com ele, pelo amor de Deus, você não ouviu a mensagem sobre o perdão? Muito nós temos que aprender ainda sobre o perdão. Não sei como está o seu coração, mas se você não tem coisas para tratar aí sobre o perdão, ou já não tratou, você é de outro planeta, é um alienígena, veio lá na nave de Marte, deixou você aqui e foi embora, porque nós
temos coisas para acertar uns com os outros, temos muito o que aprender. E abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, nós precisamos orar para que o perdão seja algo corriqueiro, seja na vida dos oficiais dessa igreja, dos membros, dos pastores. Devemos orar por isso, porque não tem nada mais terrível numa igreja quando um membro não olha para o outro, não cumprimenta, um entra por lá, o outro sai por aqui, o outro se esconde ali. Não tem coisa pior para o nosso testemunho. É quando nós não conseguimos olhar os nossos problemas sobre a ótica do perdão eterno de Deus, sobre a ótica da cruz. E nos relacionamentos, fatalmente é assim. Nós decepcionamos. E somos decepcionados, faz parte. Quem nunca teve que engolir uma decepção, mas também quem nunca decepcionou alguém. Nós devemos perdoar sim, não porque somos bons e há virtude no nosso coração. Devemos perdoar porque nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Esse deve ser a base para o perdão lá em casa, da esposa, do marido, dos filhos, dos pais. Que bênção quando o coração dos pais se converte aos filhos e quando os membros da igreja do Senhor também conseguem as suas diferenças ali, conseguem resolvê-las com base no perdão, não porque nós somos seres especiais, temos virtudes, nada disso, somos muito perdoados. E em meio às decepções desta vida podemos pregar o Evangelho através de uma atitude perdoadora. Pergunta nessa noite, qual o tamanho do perdão para você? Qual o tamanho do sacrifício de Cristo, do perdão no seu coração? Para isso voltemos para Lucas capítulo 7, Jesus visitando a casa do fariseu Simão. E conversa vai, conversa vem, uma mulher pecadora entra ali, começa a chorar aos pés de Jesus, unge os pés de Jesus e começa a enxugar ali as suas lágrimas com os seus cabelos. E aquele fariseu, Simão, no seu coração, ele disse, se esse Jesus fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher não vale nada, ela não presta, é uma pecadora. E aí Jesus, conhecendo os corações, ele disse, Simão, certo homem tinha 2 credores, e um devia 500 denários, e outro devia 50. E um belo dia, movido de compaixão, mandou chamar os 2 e disse, estão perdoados. Qual deles vai amar mais esse Senhor? E Simão, sem pensar, disse, o que foi mais perdoado. Jesus, se virando para a mulher, ele disse, olha, Simão, eu entrei aqui na sua casa e você não me deu água para lavar os meus pés. Porém, desde que eu cheguei aqui, essa mulher, ela tem lavado os meus pés com as suas lágrimas. Simão, eu entrei aqui nesta casa e você não me deu um beijo na face. Mas desde que essa mulher entrou aqui, ela beija os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, Simão, quando eu entrei na sua casa. Mas ela unge os meus pés com este óleo caríssimo. E no versículo 47, Jesus diz, eu afirmo a você, Simão, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele que não reconhece, não entende o valor do sacrifício de Cristo, pouco ama. Isso deve ser um alerta para o nosso coração, porque os relacionamentos que nós vivemos, eles são singulares, são especiais. Para a gente viver de qualquer jeito, empurrando, conflito após conflito, dias sem se falar. Pessoas que talvez cortam o caminho, viram o rosto um
para com os outros. Todos nós temos questões a serem resolvidas e, mais uma vez, eu quero dizer que nós precisamos da graça de Deus, porque sem a graça de Deus nós não conseguimos viver. Por exemplo, Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4, Jesus diz: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe. Olha, comigo isso ia acontecer, acho que na terceira vez, terceira, igual Pedro, né? Eu já vou falar para ele: mas você está de brincadeira, meu irmão, que é isso? Onde já se viu? É tão sério isso que os apóstolos, versículo 5, vendo isso, precisa perdoar, o perdão como característica da vida, eles dizem: Senhor, aumenta a nossa fé, porque nós estamos aquém, nós estamos muito distantes disso. Precisamos da graça de Deus, porque somos alvo do perdão eterno, de uma dívida impagável. Nós não temos o direito de pegar no pescoço do nosso irmão, ou de falar aquelas verdades para o nosso irmão, ou de cortar a volta dele, ou de fazer coisas terríveis que você e eu, nós sabemos muito bem. Recapitulando, meus irmãos, todos nós somos devedores a Deus. Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos, estamos afastados da presença gloriosa de Deus. Essa dívida, ela não pode ser paga por nós mesmos. E se alguém aqui nessa noite ainda pensava em contribuir a Deus, em pagar alguma coisa diante de Deus, isso cai por terra diante dessa parábola. A evidência do perdão de Deus no nosso coração, ela é clara, ela se mostra para o mundo. Não quando nós estamos todos os dias na igreja ou fazemos obras colossais para Deus. Não, é quando nós temos a disponibilidade de perdoar aqueles que feriram o nosso coração. E eu não quero minimizar o conflito, o trauma, o drama que você vive ou que você já viveu. Quem sou eu para fazer isso? Mas eu gostaria de convidar você para olhar para o sacrifício de Cristo, para olhar para a dívida eterna que foi paga na cruz, e que não eu, nenhum pregador ou pensador cristão, mas o próprio Cristo diz que nós devemos amar uns aos outros. Romanos capítulo 13, versículo 8, o apóstolo nos diz que não devemos dever nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. No amor vamos ser sempre devedores. Gostaria de convidar você a olhar para as lutas que você tem passado, não pela injustiça que você passou, mas pela graça de Deus, que é muito maior. Quero minimizar o problema, mas eu quero dizer que em Cristo é possível viver o perdão, é possível viver a restauração. Amém, meus irmãos? E por último, quem deve dar o primeiro passo? Aquele que foi a vítima ou aquele que foi o causador do problema, né? Acho que nem precisa falar sobre isso, né? Sabemos na teoria, mas a prática, Senhor, realiza uma obra na nossa vida. Em ambos os corações, é possível se achegar, é possível receber, é possível dar o perdão. Que esta obra seja feita no nosso coração, que sejamos agentes do perdão para a glória de Deus.